para que serve a história oral? Podemos dizer que, de um modo geral, a história oral é uma metodologia que nós utilizamos para escrever a história nos dias atuais. Ela se aplica muito ao que se convencionou chamar a história do tempo presente. Mas é óbvio que nós discutimos também conteúdos do passado e de um passado distante. E, nesse sentido, nós discutimos muito mais as representações que as pessoas fazem do fato passado do que propriamente uma discussão a priori do seu conteúdo no sentido estrito. Então, aqui, nesta oportunidade, nós nos envolveremos nas discussões tanto de caráter teórico quanto metodológicos. Em que consiste a importância de estudar história oral? Basicamente, consiste numa ideia de que com a história oral nós democratizamos o ofício do historiador. Nós democratizamos a possibilidade de outras pessoas que não são os historiadores propriamente ditos, que podem escrever a história do seu bairro, a história da sua associação de moradores, a história do seu sindicato e até a história de um movimento social que você integrou. Porém, é bom que se diga também que, dentro das universidades, nós nos preocupamos de elaborarmos as tais teorias que sustentam a escrita da história através desta metodologia, que é isso que nós veremos mais tarde. Quais são os grupos no Brasil e no mundo que escrevem, que trabalham com história oral? Nós temos grupos de pesquisadores organizados em centros de memórias de sindicatos de trabalhadores, centros de memórias das casas legislativas espalhadas pelo país afora. Nós temos, dentro das universidades, e inclusive aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu integro, um laboratório de história oral. Nós temos alunos de mestrado e doutorado, aqui no nosso programa de pós-graduação, que trabalham exclusivamente com a metodologia da história oral. E temos uma linha de pesquisa que tem como referência metodológica a pesquisa com história oral. A nossa referência maior no país é a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas tem um centro de documentação oral, um centro de memória, que trabalha exclusivamente com a história oral. É uma referência, eu posso falar assim, internacional de um trabalho teórico e metodológico no campo da história oral. E que tem um grande acervo, e que para lá se dirigem muitos pesquisadores que querem conhecer os conteúdos ali presentes, quanto aprender a metodologia através daquele formato como eles executam lá na Fundação Getúlio Vargas. Caro pós-graduando, quero que fique atento, porque neste conteúdo que nós estudaremos daqui para frente, que consta neste DVD, você terá acesso às seguintes temáticas: história oral e memória, história oral e subjetividade e metodologia da história oral. Temos então nas associações de moradores e nos sindicatos uma oportunidade de assistir uma reelaboração da história oral e, portanto, a sua democratização. A história passa por um processo de democratização quando esses organismos autônomos começam a fazer as suas histórias, a construir as suas histórias sem depender do mundo acadêmico. E isso provocará, então, muitos ciúmes dentro das universidades, porque os historiadores assistiram pessoas simples do povo escrevendo a sua própria história através da metodologia da história oral. Neste momento, nós não temos ainda propriamente uma metodologia elaborada, conceitualizada, como assistiremos mais tarde.
É então dentro da universidade, portanto dentro do chamado mundo acadêmico, que ela ocorrerá. Na visão de um grupo de historiadores, os setores envolvidos com a escrita da história através da metodologia da história oral não estaria escrevendo uma história que merecesse crédito. Vem daí então a preocupação dos historiadores que trabalham com relatos orais de procurar desenvolver uma elaboração teórica para melhor fundamentar metodologicamente a escrita da história através desta metodologia. Bom, nesse sentido, qual foi o recurso teórico ao qual recorreram? Em linhas gerais, podemos dizer que os nossos colegas se envolveram numa discussão com os filósofos que discutem memória. Por que memória? Se nós fizermos uma análise mais detalhada, nós encontraremos a razão disto. Consiste na ideia de que já nos gregos antigos, nós nos deparamos mais uma vez com uma discussão em torno da memória como uma referência para a sociedade se pensar. Vejam que através da memória, aquele que consegue acumular, guardar e preservar as informações, que a sociedade sabe do seu passado e se pensa no futuro. No presente se pensa no futuro. Bom, mas isso está escrito concretamente, de modo mensurável? Onde? Em quais circunstâncias? Temos, obviamente, alguns retornos à Grécia Antiga. E ali encontramos algumas referências. Mas, mais contemporaneamente, particularmente em Bergson, nós encontramos um destes fundamentos ao qual nós recorremos. Em Bergson, nós procuramos ver a dimensão daquilo que ele entende como memória, a discussão que ele realiza em torno da memória, ou de memória, busca a compreensão entre aquilo que o ser humano, entende da coisa e, ao reportar-se a ela, como ele a representa. Depois, um discípulo seu, que é Maurice Halbwachs, vai desenvolver uma discussão de memória, em que ele está considerando a interação do sujeito no coletivo. E aí, então, um na filosofia, o outro na sociologia, dão para nós referências de pensarmos a memória para utilizarmos dentro da história oral. Bom, mas você pode se perguntar, ou ficar com um questionamento, para que memória? Para que recorrer a essas pessoas que viveram há mais de 100 anos atrás, que nasceram há mais de 100 anos atrás, e que pensaram memória nas dimensões conforme você tem assistido aí, tem lido no seu texto? Qual a importância disso para a história? Para a história oral? Aí, então, convém lembrar do seguinte: em história, a nossa discussão só acontece referendada por um conceito, ou por uma teoria, ou por um ingrediente, se você quiser pensar assim, que é memória. Uma categoria, se você quiser também pensar assim, que é memória. Por quê? Se você pega, vamos imaginar aqui, uma espada de um guerreiro medieval, essa espada é uma memória daquele momento lá que você está estudando. Se você pega um pão fossilizado de 2000 anos atrás, esse pão fossilizado é uma memória de 2000 anos atrás, que seja de qualquer povo, de qualquer civilização. Você está vendo como memória é muito mais alguma coisa concreta e mensurável do que simplesmente somente pensar em termos
teóricos e metodológicos, filosóficos ou sociológicos, como está presente o tempo inteiro no escrever história? Pois bem, mas a memória da qual nós falamos aqui no campo da história oral, na metodologia da história oral, tem uma referência no que as pessoas pensam, guardam, lembram e representam de um passado, seja pela convivência direta, seja pela convivência através das pessoas que vivenciaram o fato. É nisso, então, que eu quero que vocês compreendam onde é que está se situando a nossa discussão de memória e qual a sua utilidade dentro da pesquisa, dentro da teoria, dentro do que nós fazemos de história oral.